Alepo, 11 de abril de 2015. Ontem foi a pior noite da minha vida. A energia elétrica voltou e nós estávamos vendo um programa na televisão que se chama Rir com Todo o Coração. De repente, ouvimos o assobio de um míssil que se chocou bem atrás de nosso prédio e explodiu. Esperamos, pensando que aquele seria o único. Mamãe abriu imediatamente as janelas para que elas não explodissem. Eu estava descalça quando o segundo míssil caiu no prédio bem ao nosso lado. Isso fez um estrondo assustador, como se um raio tivesse caído em cima de nós. Mas bem pior. Mamãe puxou nós duas, Joelle e eu, para nos esconder no banheiro. Comecei a vomitar, tentei lutar contra isso, mas não consegui. Do vão da escada vinham muitos gritos. Eram os vizinhos que nos mandavam descer para a casa deles porque nós não ficaríamos seguros no último andar. Então nós fomos todos para a casa da vizinha armênia do terceiro andar, exceto papai, que quis ficar. Dentro do apartamento dela tinha vidro para todo lado, pois ela não teve tempo de abrir as janelas que tinham estourado em 1000 pedaços. De repente, outro míssil caiu e me fez pular. Joelle começou a tremer sem dizer nada. Seus lábios tremelicavam sozinhos sem que nenhum som saísse da boca. A vizinha nos deu açúcar e mel, dizendo que nós estávamos todas muito pálidas. Depois, ela abriu o evangelho e começou a ler passagens em voz alta. Disse que isso nos protegeria. Eu estava pensando em papai, que estava lá em cima sozinho, e dizia a mim mesma que se o edifício desmoronasse, morreríamos nós todos esmagados pelas pedras. O telefone de mamãe tocou, era o irmão Jorge. Ele disse que todo o nosso bairro estava sendo atingido e que famílias vizinhas estavam chegando ao lar dos maristas. Aproveitamos a calmaria para subir de novo. Papai estava no sofá, fumando, mas não ficamos lá. Outro míssil caiu e mamãe nos pegou de novo pelo braço para descer mais uma vez para a casa da vizinha. Dormimos lá e, nessa manhã, mamãe falou com Lina e ela lhe disse que no prédio ao lado do nosso, 2 crianças ficaram presas em um quarto e que o míssil tinha destruído a escada. O pai delas, que teve as 2 pernas cortadas, gritou por elas quase a noite inteira para elas não saírem de lá antes de morrer quando seu sangue se esvaiu totalmente. Foram os bombeiros que tiraram eles de lá. Minha mais recente leitura, que foi o diário de Miriam Hawick, uma garota síria de apenas 6 anos registrando o seu cotidiano durante a guerra civil que assolou a população de seu país. Eu estou falando, portanto, de um não ficção, de um diário que realmente foi escrito por uma menina que realmente existe e dessa forma, infelizmente, porque as atrocidades que a gente vê acontecendo aqui sob o olhar, sob a perspectiva de uma criança, são, assim, estarrecedoras. A família de Miriam, seus pais Joseph e Antônia e sua irmã mais nova, Joelle, é cristã de origem armênia e eles moravam em um dos bairros de Alepo, que é a segunda maior cidade da Síria, chamado Jabal Said, até 2013, quando o Estado Islâmico dominou a região. Na entrada de 14 de março de 2015, depois então deles terem que abandonar a casa deles, ela diz que não reconheço mais Alepo quando atravesso a cidade. É preciso andar lentamente de carro para evitar os obstáculos no caminho. Quase todos os prédios perderam 2 ou 3 andares, que escorregaram para o chão. A gente cruza as barreiras e vê pessoas armadas. E é justamente isso que nós podemos ver em fotos de antes e depois da Síria, que são essas que vocês estão vendo agora, e que são realmente estarrecedoras, porque a diferença é tão grande, e nessa foto também da Miriam, ali pelos arredores da cidade de Alepo, você consegue notar o quão realmente a cidade foi destruída devido a ataques de bombas, a metralhadoras, enfim, ao conflito no geral que tomou a cidade, não apenas a cidade dela, mas aqui ela representa isso, né? Aliás, uma parte do diário dela, na página 132, me chamou bastante atenção porque ela diz assim: estava passando bem baixo no céu um avião, ele sobrevoou o bairro e deixou cair alguma coisa. Vi uma mancha preta. Alguns segundos mais tarde, essa coisa bateu em algo, fazendo um estrondo enorme. Papai ligou a televisão, eles diziam que estavam bombardeando Bustão al-Basha. Antes, achava que os aviões só serviam para viagens, para ir para longe, para levar as pessoas em visitas a países do mundo inteiro. Nunca tinha pensado que aquilo podia transportar bombas. São esses pedaços do diário de uma criança, né? Porque ela tinha 6 anos, aí ela escreveu até 13 anos,
que vão deixar a gente chocado, assim. Nós ficamos chocados justamente porque desconhecemos essa realidade. E nós temos o testemunho, então, de uma pessoa nova que mal sabia da vida, tendo que passar por essas coisas. A guerra que a gente presencia aqui ainda não acabou. Ontem mesmo, fazendo pesquisa sobre o país, sobre ela própria, nessa guerra civil, eu vi várias manchetes recentes de horas atrás, de bombardeios e de coisas catastróficas acontecendo por lá. E até agora calcula-se que aproximadamente 400 mil pessoas foram mortas nesse conflito, com mais de 5 milhões de pessoas emigrando da Síria para países como Turquia, Líbano e Jordânia, sendo o maior êxodo da história recente. Mas ok, Mel, me fale mais um pouco sobre esse conflito, porque a gente precisa contextualizar então o mundo da Miriam. É uma guerra da qual pouco se entende hoje em dia, nós, civis comuns, inclusive para uma criança vivendo ali na cidade de Alepo. Em 26 de dezembro de 2011, ela vai escrever que quando papai e mamãe mudam de canal, dizem que os manifestantes são pacíficos e que é o governo quem está atacando eles. Não entendo nada. Os conflitos, na verdade, começaram lá por volta de junho de 2011, quando teve um levante da própria população insatisfeita com o governo de Bashar al-Assad. A resposta do governo desse presidente foi justamente de sufocar essas manifestações, o que só incendiou ainda mais esses focos de insatisfação que acabaram se tornando geral. Logo no final de julho desse mesmo ano de 2011, um mês após, portanto, milhares de pessoas saíram às ruas pedindo o afastamento do presidente Assad. Em 2012, o ano seguinte, os enfrentamentos já chegaram à capital Damasco e à segunda cidade do país, que é Alepo. O conflito ele foi sendo tão incitado e crescendo tanto que acabou adquirindo contornos de guerra sectária entre a maioria sunita e a minoria xiita, que é a parte do presidente Assad. Isso acabou arrastando vários segmentos e organizações para o conflito, inclusive países do exterior como Rússia, Estados Unidos, França, Inglaterra e grupos menores e também importantes para a região, como os curdos, a Al-Qaeda, o Estado Islâmico. Hoje em dia já é um palco, assim, um cenário de guerra tão conflituoso e tão repleto de lados que realmente ficou algo difícil de entender. A intromissão de países como os Estados Unidos e a Rússia acho que deixou muito difícil de se prever o final do conflito. Na página 203 da entrada 6 de setembro de 2013, a Miriam ela vai falar sobre essa presença então internacional. Ela diz que a professora disse para ficarmos em casa, em segurança. Papai diz que o presidente americano e o presidente francês querem nos bombardear e guerrear contra a gente. Não entendo por que eles querem nos bombardear ainda mais. No entanto, estudo francês desde que tinha 4 anos. Mamãe diz que há muito tempo os franceses vieram para a Síria e construíram muitas escolas e hospitais, como o Hospital São Luís. Mas para mim, desde que mamãe me disse que eles queriam guerrear contra a gente, não tenho mais vontade de aprender francês na escola. Bom, e agora conversando um pouquinho sobre esse objeto, sobre essa experiência de leitura com um diário e sobre a sua escrita realmente, nós temos aqui colocado pra gente que ele é o diário de Miriam Hawick com Philippe Lobjoie. Ele é um repórter e escritor francês, jornalista com muita experiência em guerras, e ele vai descobrir a Miriam ali, conhecendo a sua família, sentar com ela e propor a escrita desse diário. Então não é um diário, assim, tudo que nós temos aqui na mão, já prontinho antes dele conhecê-la. Ele mesmo diz que o Diário de Anne Frank, que é a obra com a qual essa daqui é comparada, é muito mais literária, tendo o pai da Anne Frank simplesmente selecionado alguns trechos para a publicação. E esse daqui acontece algo diferente, porque ele vai conhecer alguns escritos, algumas entradas dela desse diário que são muito básicos, são textos muito simples. E ele propõe para elas sentarem e construírem. É uma construção, portanto, entre duas pessoas, a testemunha e alguém ali que vai, entre aspas, ajudar a expor mais os seus sentimentos diante de tudo aquilo que ela vivenciou. Segundo ele, a sua ajuda foi de dar forma a esses textos. Aí a gente pode parar um pouquinho para conversar, e eu gosto muito do texto diário
justamente desse gênero, justamente porque dá pano pra manga pra gente conversar sobre a construção, então, desses escritos. Eu tenho na minha vida 3 diários, que são, então, esse daqui, o Diário de Miriam, o Diário de Anne Frank e também o Quarto de Despejo, que já tem vídeo aqui no canal, é só acessar aqui no linkzinho, que é o diário de uma favelada que morou ali em São Paulo, na favela do Canindé. Há todo um questionamento por trás da obra de Carolina Maria de Jesus e também de Anne Frank, justamente porque teve alguém ali por trás que editou e que publicou. No caso da Anne Frank, o pai fez várias censuras. Nós temos, portanto, várias versões do Diário de Anne Frank, com, sem censura e outras variantes. E também no caso da Carolina Maria de Jesus, com o seu Quarto de Despejo. Temos a intromissão, então, de um jornalista que não quer retirar algumas marcas daquilo que a torna conhecida no mercado editorial, que é sua origem humilde, sua vivência na favela, seus apenas 2 anos de escolaridade. Então nós temos uma escrita bem precária, com vários erros, e a gente se pergunta, né, aqui um diário de uma criança não teria erros, e a gente não encontra erros, tá, nesse livro. Por que então o Diário de Anne Frank não foi publicado com erros, o Diário de Miriam não foi publicado com erros, e o Quarto de Despejo de uma favelada que teve apenas 2 anos, portanto, de escolaridade, foi publicado com muitos erros? É todo um debate interessante que se faz em torno de textos próprios de não ficção, de testemunhas que são publicados através de outra pessoa. São decisões editoriais muito interessantes que a gente às vezes não pensa ao ler um livro desse, que eu quis colocar aqui para vocês, mas também temos outra questão que é a do testemunho, e aqui o de uma criança. Já foi abordado esse livro aqui na minha escola pela pós-graduação, um professor acabou citando e comentando sobre esse objeto aqui literário, vamos dizer, de testemunho, falando que a construção então de uma narrativa por parte de uma pessoa que vivenciou algo que a gente desconhece, que a gente nunca vai conhecer provavelmente. Isso é muito importante, tem um peso muito grande. E no caso de uma criança, se torna muito mais comovente. E é aqui que eu entro. Gente, que angustiante que é ler esse livro aqui. Ela vai contar desde o começo, né, da guerra, até antes disso acontecer, como era a sua vida. A gente percebe que é super normal, que depois disso eles tentam manter uma rotina normal, comum. Mas é difícil, né? Porque a todo momento tem tiroteios e bombardeios e a família dela em perigo. Gente, eu indico fortemente um tipo de texto como esse, um diário como o de Miriam, para vocês conhecerem mais sobre conflitos que existiram ou que existem até hoje. Eu conheço muito mais da Guerra da Síria do que eu conhecia antes, eu sabia antes. Então isso é enriquecedor. Realmente o Diário de Miriam para mim foi assim muito rico. Apesar dos pesares, nós temos então essa publicação aqui muito importante e também a discussão que traz pra gente do que é a publicação de um diário de uma pessoa ou mesmo de cartas de uma pessoa. Fica aqui então o questionamento. Eu achei a escrita super fluida, os diários, assim, as entradas são bem rápidas e objetivas mesmo. Sim, é convincente no sentido de foi uma criança escrevendo isso, porque, cara, é bem simples, é bem básico. Então aqui é mais informativo, digamos. Eu achei muito bonita uma parte até que tá aqui no final, que é um pouco mais poética, que ela diz assim na entrada de 16 de março de 2016. Alepo é uma cidade fantasma, não tem mais ninguém. Às vezes, há senhoras de preto que correm do lado de fora ou pessoas armadas, mas só isso. Quando a gente abre as janelas, não tem um barulho de vida que você quer. Não existem flores, não existem cores e até os pássaros já nos deixaram. Então fica aqui minha forte indicação de hoje, nesse vídeo super gigante. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não esqueçam de deixar o seu curtir ali embaixo e também de se inscrever no canal se ainda não for inscrito. Um grande beijo e a gente se vê no próximo vídeo, o vídeo de sexta-feira que vem. Tchau, tchau!